eu vou seguir estudando com os irmãos, pensando um pouco mais sobre a importância, a necessidade de uma educação verdadeiramente pactual, genuinamente cristã para os nossos filhos. Números 13 nos traz um exemplo importante a respeito disso, mas me permitam lembrar aos irmãos porque Números 13 é importante para a análise desse tema, para a meditação acerca desse tema. Na verdade, é porque para o crente o futuro ele importa. Por que o futuro é tão importante para o crente? Números 13 nos tem muito a ensinar acerca disso, nos traz importante instrução acerca disso. Eu poderia começar com a introdução, a citação de um escritor chamado Joseph Thom. Ele disse o seguinte, certa vez, que a maneira como você olha para o futuro determina seu planejamento e suas ações. E ele então conclui dizendo, o modo como você compreende os tempos determina o que você fará. Acompanhe com atenção a leitura de Números 13. Eu vou ler os versículos de 1 a 4 e depois eu vou ler com vocês do versículo 17 até o 24. Disse o Senhor a Moisés, versículo 1, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Agora, versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, e se nela matas ou não? Tende ânimo e trazendo o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram dos filhos de Israel. Nós temos aqui, no início do capítulo 13, o relato, a narrativa de quando Israel foi levado às fronteiras da terra prometida. Israel estava prestes a entrar na terra da promessa, e então o que foi que o Senhor ordenou? 12 homens, cada um deles cabeças ou líderes, dentre as 12 tribos de Israel, foram chamados, desafiados para espiar a terra e trazer relatos a respeito da descoberta desta nova terra onde a nação de Israel iria se estabelecer. Agora, vocês viram comigo, precisamente, observem os versículos iniciais. Versículo de número 2, novamente, vejam comigo. Antes de escolher esses 12 representantes para esta tarefa importante de espiar a terra, Deus, então, entregou uma promessa para eles. Versículo de número 2, vamos ler juntos, vamos lá. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, estes homens deveriam ser enviados para sondar a terra de Canaã, e vejam a expressão, que eu darei, ou que eu hei de dar aos israelitas. Então, eles tinham uma promessa. Não importava o que os espiões encontrariam ao chegar e espiar a terra. Por que razão? Porque eles tinham uma promessa. Quem lhes deu a promessa? O próprio Senhor. Que promessa era essa? Eu vou dar essa terra para vocês. É claro aqui o texto.
Então, os espiões não deveriam se preocupar quando chegassem lá se os seus habitantes eles eram fortes, gigantes e guerreiros, se as cidades estariam fortificadas. Por que razão? Porque eles estavam indo sob a promessa de Deus. Então, o Senhor havia dito que a prioridade ou o que iria refreá-los quanto aos temores era a sua palavra. Vocês devem ir, não importa o que vocês vão encontrar, vocês então terão seus temores refreados, porque eu já dei essa terra para vocês. Isso aqui é muito importante. Por que razão? Porque quando os 12 espias eles retornaram para Moisés e para o povo, para suas tribos, e lembrem-se, 12 homens separados, os principais líderes, os príncipes de cada tribo. Isso implica muito. Eles eram líderes, eles conduziam o povo, eles deveriam animar, encorajar, mas também se eles fossem tomados por medo, se eles fossem dominados pelos temores de seu coração, se eles não acreditassem nas promessas de Deus, eles trariam um relatório pessimista e isso iria atingir o coração, iria atingir a alma de toda a nação, de todo o povo. Então, quando eles retornaram, observem, 10 destes espias trouxeram relatórios péssimos, relatórios descrentes, relatórios pessimistas. Vejam o capítulo 13, versículos 28 e 29. Quando eles foram trazer os relatos para Moisés, versículo 27 diz assim, olha, nós somos a terra que você nos enviou, de fato é uma terra próspera. Versículo 27 diz que ela manava leite e mel, então era uma terra rica. Mas aí, observem os versículos 28 e 29. Vamos ler. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, o relatório que eles trouxeram, de fato, provocaria reações terríveis no coração do povo, porque esses relatórios eles foram fortemente pessimistas. Observem ainda versículos 31 a 33, apenas acompanhem a leitura. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 10 espias disseram isso. E diante dos filhos de Israel, versículo 32, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E o versículo 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, vocês percebem que o relato deles foi extremamente descrente, pessimista. Imaginem a descrição que eles deram de uma terra cheia de gigantes, homens da estatura de Golias, por exemplo, guerreiros, homens fortes, de uma estatura elevadíssima. Esses homens, eles hoje não podem mais ser encontrados. Você não encontra mais homens com esse tamanho, com essa estatura descrita na Bíblia. Talvez quando nós olhamos um homem um pouco mais avantajado, um pouco mais alto e forte, ainda vivo em nosso tempo, nós imaginamos mais ou menos o que seria um gigante naquele tempo. Não era como um indivíduo que sofre de uma síndrome e ele é meio desengonçado, não. Eles eram altos, eles eram fortes, eles faziam com que um homem de baixa estatura tivesse medo, de fato. E esses 10 espias, então, relatam dessa forma. O relatório deles foi tomado de profunda descrença. Eu lembro aos irmãos, a promessa de Deus foi, vocês vão, espiem a terra, eu já dei essa terra para vocês. Eles deveriam apenas olhar, trazer os relatos, voltar e tomar a terra, porque Deus já havia prometido dá-la.
Mas aí, dois dentre esses espias, muitos de vocês conhecem bem o nome deles, Josué e Caleb, eles retornam e o relatório deles é extremamente diferente. Josué e Caleb, eles retornam com um relatório extremamente otimista acerca da situação, acerca daquela visita, daquele trabalho lá de espionagem. Por quê? Porque eles não creram, assim como aqueles 10 espias, nos temores de seus próprios corações. Eles confiaram e creram na palavra de Deus. Então, observem que eles não observaram as circunstâncias vistas. Caleb não vai negar que a terra realmente tinha gigantes. Ele não vai negar a realidade das circunstâncias daquela terra. A diferença é que tanto ele como Caleb estavam firmes, convictos da palavra de Deus, na palavra de Deus, na ordem que Deus havia dado. Olhe no capítulo 13, o versículo 30. Em meio àquele relato desencorajador dos 10 espias, olha o que o versículo de número 30 diz da parte de Caleb. Caleb calou a boca do povo, porque o povo foi tomado de desespero. O povo ficou com medo. O coração do povo derreteu diante daquele pessimismo dos 10 espias. O versículo 30 do capítulo 13 diz o seguinte, vamos ler juntos. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, ele não negou a terra tinha gigantes, ele não negou o fato dos desafios que eles iriam enfrentar, que teriam pela frente, mas a convicção dele, juntamente com Josué, era de que o Senhor Deus era mais forte, de fato. Ele é o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos é o seu nome, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, ele, sendo mais forte e mais poderoso, o Senhor, obviamente destruiria qualquer exército de gigantes. Então, eles creram de fato naquilo que o Senhor havia dito, na palavra de Deus. É importante notar o seguinte: Deus não falou com Caleb, Deus não falou com Josué, Deus não falou com os demais espias diretamente. Quando nós começamos a ler Números 13, Deus falou com Moisés, com o seu profeta. O profeta falou da parte de Deus. Lembrem-se, ele sempre fazia a mediação. E desse modo, Moisés estava trazendo a mensagem de Deus e a repercussão com respeito a esta mensagem da parte de 2 espias foi otimista, enquanto a dos demais foi totalmente descrente. E por que isto aconteceu com Caleb e Josué? Por que eles deram essa declaração? Porque a própria palavra de Deus, ela enche o coração, a alma do povo pactual de Deus de forte ânimo, otimismo com respeito à vitória que é certa em nome do Senhor Jesus Cristo. Vejam, marquem Números 13 e lembremos o que João escreveu a uma igreja dispersa, uma igreja que estava sofrendo perseguição. Primeira carta de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, diz assim, a palavra de Deus: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Versículo 4, leiam comigo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, do mesmo modo que a igreja nos dias do apóstolo João venceria os falsos profetas, e com isso o desânimo, o desencorajamento, o pessimismo tão marcante daqueles que acreditam que não haverá vitória para o povo de Deus,
Diferentemente daqueles que, assim como nos dias de Josué e Calebe, também não depositaram a sua fé na palavra de Deus, o povo de Deus, em todas as épocas, porque confia na palavra do seu Senhor, sabe quem é o Senhor, a quem serve, a quem tributa toda honra, glória e louvor, este povo confia firmemente em sua palavra e, portanto, em sua promessa, porque a palavra de Deus claramente ensina: aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, o reino de trevas nunca irá sobrepujar, triunfar ou vencer sobre o reino de Deus. Isso é tão interessante, irmãos, que se nós nos deixamos guiar pelas circunstâncias, nós somos rapidamente tomados dos mesmos temores daqueles 10 espias, ou de muitos nos dias de João, que queriam desistir de sua caminhada com Cristo. Mas se nós compreendemos firmemente o que diz a palavra de Deus, e que as circunstâncias, elas não são maiores do que o nosso Senhor, porque nós cremos que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, o reino de trevas, então, ele é afugentado pela força, poder e glória do nosso Rei. A Igreja de Cristo, então, ela deve marchar baseada nesta confiança. Ela não pode desanimar, ela não pode se deixar tomar por um forte pessimismo tão comum e tão presente nas igrejas em nossos dias. Então, veja, quando nós voltamos para lá, para Números, por favor, retornemos. A nação, ela reagiu ao relatório daqueles 10 espias sem fé alguma. Na verdade, quando Calebe tomou a palavra, os dois tentaram trazer a informação de que não era assim, porque Deus já havia dado a vitória ao seu povo. A nação reagiu com desespero, descrente, sem fé. Parem e pensem um pouco comigo. Quando nós agimos do mesmo modo, no que diz respeito aos desafios que o Senhor coloca diante de nós, nós fazemos assim como os israelitas. Se nós não cremos na palavra de Deus, nós chamamos a Deus de mentiroso. Foi assim que os israelitas agiram. A nação reagiu ao relatório sem fé e, com efeito, Deus foi chamado de mentiroso. Vejam, versículo 1 do capítulo 14 agora. Vamos entrar no capítulo 14 de Números. Versículo de número 1. Vamos ler? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Com efeito, naquela noite, Deus foi chamado mentiroso. A comunidade gritou, a comunidade chorou, e não foi de alegria não, porque ia entrar numa terra maravilhosa, mas porque acreditava que se entrasse, Deus não iria livrar o seu povo e todos eles iriam morrer. Eles se recusaram em crer na promessa divina. Vocês viram em Números 13, versículo 2, vão, espiem a terra, que eu vou dar para vocês, a terra pertence a vocês. E sabe o que é que acontece, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a ordem dada por Deus e nós não a obedecemos? O juízo de Deus, então, ele vem sobre nós. Por vezes nós não fazemos essa conexão, mas por conta da descrença dos israelitas naquele tempo, Deus trouxe juízo sobre toda a nação. Vocês lembram quando Israel, então, entraria na terra da promessa? Somente depois de 40 anos. Eles estavam prestes a entrar e tomar a terra, quando não confiaram na promessa de Deus, na palavra de Deus, e, consequentemente, fizeram a Deus mentiroso. Deus está mentindo, Ele está dizendo que vai dar a terra para nós, mas vejam, a terra está cheia de gigantes, homens terríveis, homens temíveis. Vejam, as circunstâncias, aquilo que nós estamos vendo, é bem maior do que o que Deus diz acerca dele, acerca de si mesmo, daquilo que ele falou por sua palavra. Nós não vamos vencer. Isso trouxe juízo sobre toda uma nação, e Israel só entrou na terra prometida 40 anos depois, quando toda aquela geração de incrédulos havia morrido. Olhem, capítulo 14, no versículo 16 em diante, marquem, se possível, e leiam depois até o versículo 38. Mas se os irmãos observarem desde a oração, a intercessão de Moisés, ele vai lembrar tudo isso
Moisés vai interceder, mas o Senhor vai trazer juízo sobre aquele povo e eles não entrariam na terra prometida, conforme o relato do capítulo 14, versículos 16 a 38. Observem as conexões aqui do que nós estamos estudando hoje pela manhã. A perspectiva pessimista daquela nação, daquele povo, quanto ao seu futuro, afetaria todos os seus planos. Eles queriam sair do deserto, eles estavam prestes a entrar na terra da promessa, mas eles não confiaram na palavra de Deus. A tarefa que Deus lhes concedeu de dominar a terra, porque é uma ordem dada pelo Senhor, o seu reino ele avança à medida em que o seu povo proclama a sua palavra e então o Senhor domina sobre o mundo. Essa missão foi considerada grande demais por eles quando enxergaram a palavra de Deus. Eles disseram assim: isso é grande demais para o nosso Deus. Deus não vai conseguir fazer o que ele está dizendo. Deus não vai vencer estas nações. E ao invés de eles seguirem adiante, eles não consideraram tudo aquilo que o Senhor estava fazendo por eles. Eles não consideraram o seu passado. Eles não pensaram naquilo que o Senhor estava fazendo por eles claramente. Observem no capítulo 14, os versículos de 2 a 4, diz claramente, ou mostra claramente o que eles pensaram. Eles sentiram desejo de voltar ao passado. Todos os filhos de Israel, versículo 2, murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Veja, eles esqueceram tudo que o Senhor tinha feito por eles. A descrença que leva ao pessimismo faz com que nós acreditemos que seria melhor continuar na lama e no lixo e não seguir atendendo e cumprindo os propósitos de Deus. Versículo 3: e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Uma fé pessimista, ela destrói, ela arruína toda uma filosofia de domínio cristão. Ainda hoje acontece do mesmo modo. Uma fé pessimista faz com que nós confiemos mais nas palavras dos homens e nas circunstâncias do mundo do que na palavra de Deus. E por que eu estou dizendo tudo isso para vocês, irmãos? Porque, vejam só, quando nós nos guiamos pelo que vemos, a nossa perspectiva de expansão, de crescimento, de domínio, como a Bíblia diz, façam discípulos de todas as nações. E façam isso cumprindo o que eu estou mandando fazer, como disse Jesus. Quando nós olhamos mais para as circunstâncias, quando nós confiamos mais no que vemos, quando damos ouvidos mais às palavras dos homens, nós nos esquecemos daquilo que Deus ele já determinou, daquilo que Deus já pronunciou. Nós nos esquecemos de que o nosso Deus, ele enxerga além de nós. Aquilo que nós não podemos ver, porque estamos limitados nessa perspectiva terrena, Deus vê, a tudo vê, Deus sabe todas as coisas, nós precisamos confiar em sua palavra. Qual era a perspectiva dos 10 espias e que contagiou toda uma nação? Nós vamos morrer, nossas mulheres e os nossos filhos serão escravizados, Deus está nos mandando para a morte, para o holocausto, para o sacrifício. Mas observem o que é que estava acontecendo do outro lado. Em Canaã, gigantes, nações organizadas, cidades fortificadas. Será que eles estavam pensando a mesma coisa que os israelitas passaram a crer depois daquele relatório pessimista e terrível
de descrença da parte daqueles 10 espias? Josué capítulo 2, por favor. Olhem que conexão interessante aqui nós podemos fazer dessa história e aplicá-la para a nossa vivência hoje como povo de Deus. Olhem que interessante. O povo já estava sob a liderança de Josué. Eles então vão se encontrar com uma prostituta chamada Raabe, anos depois, entrando na terra. Agora 2 espias, eles não têm nome, e eles vão ouvir de Raabe o que é que os habitantes pensaram. Gente, irmãos, 40 anos depois, olha o tempo que Israel perdeu. Pensem no tempo que nós perdemos quando não tomamos como responsabilidade, filosofia de domínio, a possibilidade de estabelecermos uma instituição genuinamente cristã e confessional em nossa cidade. 40 anos depois. Olhem só. Josué, capítulo 2, versículos 10 e 11. Isso é emocionante. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais os destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Fracos, pobres, tímidos, incrédulos, somos nós quando não cremos na palavra de Deus. Veja, isso não é um jogo de palavras, não é um puro sensacionalismo para tentar imprimir uma ideia na mente e no coração de vocês, é a Bíblia aberta, é a verdade de Deus. O povo de Deus passou 40 anos no deserto, sob juízo, porque no momento certo de entrar na terra, quando os gigantes estavam temendo, não ao povo, mas o Senhor, que é Deus acima, nos céus e na terra, não fez isso porque confiou mais nas circunstâncias do que na palavra de Deus. Palavra de Deus para nós, quanto tempo ouvindo e sendo desafiados e não agimos, tomamos a frente, passamos desapercebidos. Não é para procurar holofotes sobre nós. Não, meus amados irmãos, é para manifestar a grandeza do nosso Deus. Pensem nisso. Quantos de nós já ouvimos de cidadãos aracajuanos perguntarem assim: igreja presbiteriana? Fica onde? Isso é um péssimo sinal. É que numa cidade como Aracaju, nós estamos como em um mosteiro, no próprio centro de Aracaju. Parece que nós estamos isolados, escondidos, ninguém sabe quem somos. Porque nós não revelamos quem somos, porque nós não revelamos isso através da ordem dada por Jesus. De que a expansão do evangelho, ela implica nesta filosofia de domínio. O Senhor Jesus disse: façam discípulos, dominem a terra, espalhem-se pelo mundo. Os cananeus olhavam para os israelitas no tempo em que Israel foi liberto do cativeiro egípcio, 40 anos antes, do mesmo modo que os israelitas olhavam para eles. Vocês perceberam isso? Os cananeus olhavam para os israelitas e diziam entre eles: eles são gigantes. E era assim que de fato eles iam entrar. Mesmo sendo mais baixos, temendo o nome do Senhor que os libertou. Veja, todos os feitos lembrados por Raabe, que fez com que aquela mulher se convertesse e depois se tornasse parte da linhagem de onde viria o Messias prometido. Todos eles acreditavam que os israelitas eram gigantes poderosos, não por conta deles mesmos, mas por conta do Deus a quem eles serviam. 40 anos de domínio desperdiçados porque Israel não conseguiu confiar no Deus
que possui o futuro e controla o presente para cumprir todos os seus propósitos, todos os seus planos. Que desafio, irmãos, nós temos então, diante de nós, de recebermos a palavra de Deus e entendermos que quando nós colocamos os nossos filhos para receber educação em cátedras que não têm nenhum temor ao Senhor, que vão ensinar os nossos filhos à incredulidade, ao ateísmo, nós não vamos fazer com que o nome de Deus se torne conhecido. Jamais. Porque imaginem a diferença de termos mestres, profissionais, liberais, famílias, onde o temor do Senhor, ele pode ser experimentado, ele está no ar, ele pode ser ouvido, ele é a base de tudo aquilo que estes homens e mulheres, eles realizam. Quando a educação cristã, ela é prioridade para a vida do povo de Deus, a visão de futuro do cristão, então, vai moldar a forma como ele vive no presente e como ele pensa no futuro. Eu tenho dito aos irmãos que a maneira como nós pensamos escatologicamente, ela influencia tudo aquilo que fazemos. A igreja brasileira, ela é tomada de um pessimismo escatológico terrível e uma escatologia pessimista vai fazer com que nós não realizemos aquilo que Deus nos manda fazer. A última mensagem, se Deus assim nos permitir, sobre o assunto, domingo que vem, eu vou procurar tratar um pouco sobre isso com vocês, tomando uma passagem na carta de Paulo a Timóteo, que geralmente nós não entendemos bem. Quando ele fala do que aconteceria nos últimos dias, e nós achamos, olha, pastor, os últimos dias são esses aí, é essa desgraça toda. Paulo vai continuar e vai dizer que isso seria sobrepujado e vencido pelo testemunho da igreja. Pare e pense um pouco comigo. O que seria hoje o Ocidente, boa parte e outras partes do mundo, se o cristianismo, através dos séculos, não tivesse triunfado? Pensem comigo. Vacinas que foram descobertas, a ciência que se desenvolveu e boa parte desses cientistas foram crentes, confiavam no Senhor. O modelo de república foi desenvolvido com bases fortemente reformadas e presbiterianas para os governos das nações. A educação se tornou forte e pujante, tendo por princípio o temor do Senhor. Irmãos, nós não podemos desconectar essas coisas, não. O mundo melhorou quando o cristianismo ele se espalhou pela terra, mas quando ele deixou de ser influente, então o reino de trevas tomou espaço. Quando a igreja esquecia o seu papel fundamental de proclamar o evangelho, de que a partir da pregação do evangelho essas outras coisas elas devem acontecer, e a igreja perdeu o poder, consequentemente também as nações que foram influenciadas, elas sofreram. Todas as vezes, irmãos, que nós nos esquecemos disso, nós passamos a crer que o nosso futuro será sombrio. E se você e eu cremos que o futuro é sombrio, o pessimismo, ele irá se refletir em todas as formas como nós vemos as coisas, assim como aqueles espias, eles contagiaram de forma desgraçada toda uma nação. O modo geral, se nós formos pessimistas, da maneira como nós devemos realizar as coisas, será dominado pela inatividade. Eu vou para a igreja no domingo, já dou minha contribuição, o evangelho é pregado, a igreja está recebendo gente, internet aí, a gente está divulgando a mensagem do evangelho. Tá bom, para que mais coisas? Perdemos a visão missionária, investimos pouco na obra missionária, investimos pouco na expansão da igreja, investimos pouco em educação. Quando pelo tempo em que nós estamos aqui em Aracaju, 118 anos, nós já poderíamos ter uma universidade. Por que isso não aconteceu? É fácil dizer porque Deus não quis, né? Lembrem-se que o pessimismo dos israelitas fez que Deus então trouxesse juízo sobre um povo. Por que então nós experimentamos tão pouco disso? Senão porque
passamos 40 anos acreditando que o Senhor não iria triunfar. Com isso, meus irmãos, a família não será treinada a considerar os aspectos mais amplos de domínio quando estiver se relacionando com as sucessivas gerações. A educação será orientada para o presente, com os alunos obtendo educação apenas para que tenham a garantia de colocações em empregos. Quantos de nós não pensamos assim? Eu criei meu filho, hoje ele está bem empregado, ele é um bom funcionário público, ou ele é um bom profissional liberal. Eu fiz a minha parte. Pensamento pequeno a respeito de um trabalho grandioso que nós poderíamos fazer enquanto igreja. Embora os cristãos eles possam iniciar esse trabalho pensando em algo fundamental, lembrem-se, o povo de Deus no passado sempre pensou em pequenos projetos vislumbrando um futuro grandioso. Foi a partir dessa ideia que muitas universidades elas passaram a existir. E uma das razões, meus amados irmãos, porque hoje nós vemos os estudantes e até mesmo os nossos filhos tendo dificuldades de associar o seu trabalho acadêmico a esta visão de mundo cristã, é porque nós não nos envolvemos com ela. Mas eu quero lembrar aos irmãos que nem sempre foi assim. No passado, instituições cristãs sérias ensinaram aos seus alunos, com forte apoio das igrejas e suas famílias, que os estudantes eles poderiam, a partir do seu trabalho em sala de aula, entenderem como usar suas vocações para a expansão do reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus, para o cumprimento da grande comissão e o avanço do reino de Deus, como nós podemos ver no decorrer da história. Eu quero concluir citando para os irmãos uma ilustração interessante, que na verdade ela se baseia numa história real associada a Oxford, que é uma instituição inglesa muito conhecida, né, muito respeitada. Ela foi fundada provavelmente por volta término do século XVI e, assim como as demais universidades, Oxford ela tinha um grande refeitório e nesse refeitório grandes vigas sustentando toda a sua estrutura, e essas vigas elas eram feitas de carvalho, uma madeira forte, uma madeira nobre. E a medição dessas vigas era de aproximadamente 120 centímetros quadrados de espessura com 6 metros de comprimento. Então, observem, pensem, reflitam comigo o tamanho da estrutura, né? E aí, a história conta que há uns 5 ou 10 anos mais ou menos, um homem preocupado, um entomologista muito ocupado, ele subiu o telhado do refeitório para olhar como é que estava a estrutura daquele refeitório, e ele fez isso com um canivete. Ele começou a cutucar as vigas e percebeu que ela estava cheia, repletas de besouros ou de insetos. E aí ele relatou ao conselho da faculdade. O conselho se reuniu preocupado e a pergunta era: onde é que nós vamos encontrar novamente vigas de carvalho com essa espessura importante? 6 metros de comprimento, 120 centímetros quadrados de espessura. E aí um dos membros mais jovens, ele levanta a cabeça e ele vai sugerir a possibilidade de que estes carvalhos tivessem sido plantados dentre as propriedades das faculdades. Essas faculdades elas sempre tinham muitas propriedades espalhadas pelo país. E assim eles chamaram o responsável, né, o guarda florestal da instituição, e perguntaram sobre alguns carvalhos, se ainda existiam carvalhos desse tamanho, carvalhos dessa espessura. E aí aquele homem, ele respondeu o seguinte para aquele conselho da faculdade: bem, eu estava imaginando que um dia vocês iam me perguntar sobre isso. E aí ele vai continuar e diz assim: eles fizeram perguntas a ele e depois descobriram que, ao ser fundada a faculdade,
milhares ou centenas de carvalhos, eles haviam sido plantados para um dia substituir as vigas daquele refeitório. Por quê? Porque eles sabiam que com o passar do tempo, os insetos eles iam tomar conta, eles iam prejudicar a estrutura daquelas vigas e elas precisariam ser substituídas. E aquele guarda florestal, então, ele completou dizendo assim, o plano, ele foi passado de um guarda para outro por centenas de anos. E um sempre dizia para o outro, não corte os carvalhos. Eles não poderiam cortar aquelas árvores, porque elas pertencem ao refeitório da escola ou da faculdade. Como é que nós podemos gerenciar a nossa cultura? Essa é a conclusão, esse é o fechamento do que nós estamos vendo hoje. Se nós mantivermos, se nós sustentarmos essa filosofia que o Senhor passou por seu povo, de tempos em tempos, de geração a geração, não cortem os carvalhos, um dia eles serão substituídos. Quando a nossa visão ela é limitada a respeito de crescimento, quando a nossa visão é pessimista e ela visa apenas enxergar o presente, nós pensamos que vamos ficar aqui como aqueles carvalhos o tempo todo, por bastante tempo, e que um dia nós não seremos cortados. A nossa vida, irmãos, a Bíblia diz, é como um sopro. De repente, o Senhor nos chama à sua presença, os nossos filhos, eles ficam. Este é o curso natural da vida. Como é que nós vamos manter uma cultura por gerações? Somente se entendermos a preocupação que o Senhor tem para com a educação verdadeiramente bíblica e cristã. A educação na sabedoria de Deus. Eu vejo muitos filhos de crentes na igreja que, tendo sido criados sem essa firmeza, não têm amor ao povo de Deus, não têm amor à igreja de Cristo, não dá valor a participar dos trabalhos da igreja, mas eles conhecem muitas coisas daquilo que eles aprenderam em instituições que nunca tiveram compromisso de ensinar todas estas verdades, dizendo o temor do Senhor é o princípio do saber. Como é possível que esses carvalhos que nós temos hoje aqui, as cabecinhas brancas da nossa igreja, elas sejam substituídas no futuro por novos carvalhos, se nós não estamos dando valor necessário e suficiente para o que a Escritura nos diz. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deixar um legado da graça divina.